Para você entender quem se beneficia com a meditação, você precisa ter uma noção básica de como funciona a meditação. A meditação lida sistematicamente com todos os níveis de uma pessoa, o que inclui, basicamente, o relacionamento com o mundo e o relacionamento para consigo. Quando a gente fala lidar sistematicamente, relacionamento, a gente não tem uma compreensão exata do que é. E por isso eu vou mostrar para você qual é o significado desses termos dentro da meditação. A gente quer conquistar o mundo, a ter a aquisição de vários bens, de vários objetos, buscar sucesso profissional e ter, certamente, uma vida bem-sucedida. E por isso, todos os dias, nós colocamos a nossa energia nas nossas ações e lá vamos nós saindo para o mundo. O que é esquecido é que nessa jornada do mundo existe uma pessoa que tem certas necessidades, que demanda de se aceitar, de se compreender, de entender a si mesmo para saber o que se quer dessa vida e o que se quer de si mesmo. Então, a gente precisa conseguir complementar e não dividir, como muitas vezes é dito, e sim complementar um trabalho interno com a gente mesmo, com essa pessoa que está fazendo essa jornada, junto com esse trabalho externo de várias experiências e de um amadurecimento e um crescimento como pessoa, associado a prazeres, associado, a conquistas, associado a dificuldades. Mas existe essas duas interações, o relacionamento com o mundo e o relacionamento para consigo. Portanto, a meditação, ela trabalha nesses dois níveis. E a gente precisa entender, compreender essa pessoa que viaja por esse mundo. Por níveis, nós estamos dizendo o nível do corpo, o nível da respiração, o nível da mente consciente, o nível da mente inconsciente. Não só conhecer, mas conseguir coordenar essas funções. Às vezes tem um corpo muito forte, mas uma mente muito agitada ou uma mente preguiçosa. Então existe um desequilíbrio de um treinamento físico e de um treinamento mental. Portanto, a meditação, ela é um processo integral que vai trabalhar o corpo, a mente, a respiração, e nós dizemos aquilo que está além. Porque uma pessoa, ela não se constitui só disso. Mas aí você vai me perguntar, e o que tem mais além disso? As palavras que direi só são apontamentos, elas não têm o poder de descrever aquilo mais que existe, que é chamado de alma, que é chamado de essência, que é chamado de consciência, ou que simplesmente é chamado de eu. Então chega um momento das nossas vidas que nós buscamos nos conhecer como um todo e compreender essa pessoa, como essa pessoa funciona, quais são os seus desejos fundamentais, e do entendimento dessa pessoa a gente consegue lidar muito melhor com o mundo. Então, continuamos querendo conquistar o mundo, mas para que isso possa acontecer, nós precisamos conquistar a nós mesmos. Precisamos treinar esse corpo, essa respiração e essa mente. Portanto, eu pergunto a você, você vive no mundo? Quem vive no mundo se beneficia da meditação. Um exemplo que eu gosto muito de salientar para mostrar o quanto a meditação é poderosa e realmente pode mudar
a nossa vida não só como uma promessa, mas sim como uma realidade. Uma pessoa que vive nervosa, tensa, insegura, ou um homem que vive tenso, nervoso e inseguro, pinta todas as suas experiências com as cores da tensão, ansiedade e nervosismo. Então imagina você, que você nasceu e quando você abriu os olhos, você colocou um óculos escuro. E você está vivendo sua vida. E eu pergunto, como que você enxerga o mundo? Você vai dizer, tudo que eu vejo é preto e branco. E eu digo para você, não, você não vê o laranja, o verde, o azul? Não, eu olho para o mesmo local que você, mas eu continuo vendo o preto e branco. Aí eu pego e tiro os óculos do seu rosto e agora você vê. A nossa mente trabalha com estados, nós temos estados mentais, nós temos condicionamentos, frequências da nossa própria mente. E quando a gente estabiliza essas frequências de tensão, nervosismo e ansiedade, que é tão comum hoje em dia, a gente vai pintar todas as nossas experiências com essa tensão, com esse nervosismo. Então, quando a gente quer mudar a nossa vida, a vida lá fora, de fato, o mundo, não necessariamente ele vai mudar, mas a nossa visão de nós mesmos e a nossa visão do mundo vai mudar. Como, por exemplo, no momento que você consegue vencer essa ansiedade, esse nervosismo que tem como base uma insegurança, que tem como base um medo. Então, em vez de jogar toda a sua atenção no mundo, você começa a olhar para dentro de si mesmo para procurar a semente dessa insegurança, desse medo. Porque o mundo não causa ansiedade. Entenda isso, por favor. O mundo não causa ansiedade. Porque se o mundo causasse ansiedade, eu estaria ansioso. Meu filho estaria ansioso também. E não está. Então, isso é uma virada de chave, que é difícil, né, de se mudar realmente, é fácil de entender, mas tem um caminhar para que isso possa ser mudado. Só que se a gente não começa, nunca vai acontecer. Então, esse trabalho mental, ele é fundamental para uma vida boa. E isso é somente a pessoa que vai tomar a sua decisão. Então, se você vive no mundo, você vai se beneficiar, entre muitos outros resultados, mas esse por si só, que é hoje o grande problema de uma sociedade, né? Essa agitação mental, essa impulsividade, né? Ou seja, agir sem a razão, porque quando a emoção toma conta da mente, a pessoa perde a razão e sabe lá o que essa pessoa vai fazer. Então a gente precisa refinar, melhorar o nosso relacionamento, a nossa interação com o mundo. E para que essa interação melhore, a pessoa que interage precisa melhorar. E essa pessoa é você. Você interage com os teus sentidos, com o mundo? Então, quem tem sentidos vai se beneficiar. Os nossos sentidos, eles ficam viciados, né, com esse excesso de informação. E quando esse excesso, ele, entre aspas, entope a nossa mente, a gente perde a alegria, a gente perde o entusiasmo, a gente perde a nossa satisfação. Porque a todo momento tem pessoas dizendo que está errado, que está certo, que é por esse caminho, que não é por esse caminho. Só que quem vai saber o caminho é somente você, através do entendimento do que você quer nessa vida. Então os sentidos, eles vão se apegando a várias informações, a vários objetos e levam essa pessoa em direções que por vezes a pessoa não quer. Como por exemplo, algumas pessoas que são muito consumistas, ou outras pessoas que comem sem parar. Então parte pelos nossos sentidos. E conseguir recolher os seus sentidos e estar um pouquinho consigo mesmo, já vai dar um alívio para essa mente. E essa mente pode esvaziar como um copo d'água.
Algumas pessoas não sabem por que estão explodindo. Imagine você como se você fosse um pequeno copo d'água. Todo dia você bota um pouco de água ali dentro. Quando você coloca água no limite, essa água vai transbordar, não tem mais o que fazer. Então, se a gente não esvazia esse copo, a gente não tem espaço para colocar mais água. Simples assim. E esse foi um exemplo lá do início com o meu professor. Quando a minha vida era um poço de tensão, um poço de conflito, um poço de ansiedade. E, sabiamente, meu primeiro professor, chamado René Zonato, me disse: imagine que você é um copo d'água. E o teu copo está aqui, e tu está tentando colocar mais água. E o que está acontecendo? Transbordando. Quando a gente aprende a esvaziar esse copo, a diminuir a pressão interna, a diminuir essa tensão, que não é preguiça e letargia, a gente tem espaço para colocar mais água e continuar lidando com o mundo, ultrapassando os nossos obstáculos, errando para poder aprender e amadurecer. Então, se você tem sentidos, você vai se beneficiar muito desse trabalho com o simples fato de se recolher por alguns instantes e esvaziar essa mente para deixar espaço para o novo, porque senão é sempre os mesmos problemas. Você tem um corpo? Certamente você tem um corpo. Então você vai se beneficiar muito da sua meditação, porque o treinamento do corpo é o início do treinamento da mente. A agitação da mente se manifesta com a agitação do corpo. Ao escutar essas minhas palavras até aqui, quantas vezes você se mexeu? Quantas vezes você pensou em desligar o vídeo? Quantas vezes você pegou o seu celular? Quantas vezes você olhou para os lados? Muitas vezes isso é só um sinal que a mente precisa ser treinada, que a mente não tem atenção. E não é só vivendo que você desenvolve isso, porque senão você já tinha. Então a mente ela precisa de um foco. E não é fácil, mas é possível. E o processo começa com o seu corpo. Portanto, quando olhamos para o corpo não tem nada de parado ali. O coração está batendo, a respiração está funcionando e os diversos sistemas estão se movimentando. E existe um sutil equilíbrio, uma sutileza na condução desse corpo para que ele se mantenha firme. Portanto, asana, essas posturas que a gente vê do yoga, visam essa força e essa flexibilidade. E essa combinação, ela produz algo que é maravilhoso, que é um corpo leve. Quando você tem força e você tem flexibilidade, você tem um corpo leve. E é muito bom de viver com um corpo leve. Então, você respira? Sim, você respira. Então, quem respira se beneficia da meditação. Muito se fala sobre o corpo, exercício e alimentação, mas pouquíssimos são os afortunados, as afortunadas que conhecem a ciência da respiração, porque a respiração é um fio que conecta o corpo à mente. Então, essa agitação que é percebida na mente está manifesta com uma respiração curta e rápida. Toda pessoa ansiosa, agitada, respira da mesma maneira, curto ou com uma respiração curta e rápida. Então, se você regula, se você treina a sua respiração, você começa a enfraquecer esse excesso de movimento na mente. A mente vai continuar com o seu movimento, mas não com esse excesso que causa essa ansiedade, que acelera o seu coração, que parece que você vai ter um ataque cardíaco e que traz sofrimento e tristeza para a vida hoje de milhares, se não milhões de pessoas que não sabem, no fundo, lidar com a sua própria mente. Então, para lidar sistematicamente como é o processo de meditação dentro do yoga, a respiração precisa ser treinada e regulada, assim como o corpo treinado e regulado. Aí sim, lidar com a mente se torna um processo muito mais fácil.
Se você pula o básico, lidar com a mente realmente é muito difícil. E por isso que algumas pessoas ficam anos e anos fazendo terapia, o que é muito bom, e não conseguem avançar, porque existe um trabalho corporal, existe um trabalho respiratório que não foi feito. Você tem uma mente consciente, então você se beneficia da meditação. E o processo da mente consciente, que basicamente é essa mente sensorial que você recebe essas informações, que você está me vendo, que você sabe que eu sou eu, essa é a superfície da sua mente, a superfície do lago. O que a gente faz com essa mente consciente? A gente aprende a aquietar. Aquietar não quer dizer não ter pensamento, mas diminuir um pouco essa oscilação. Eu quero isso, agora eu não quero isso. Eu vou para cá, eu não vou para cá. Isso tá bom, isso não tá bom. Eu gostei, eu tô bem. Ah, agora eu não gostei, eu tô ruim. O dia inteiro assim, oscilando. Quando vê a pessoa não produz nada, a pessoa fica só presa no seu próprio processo de pensar e parece que não vive a vida. Só que a vida, ela está passando. Então, de novo, a mente precisa de um treinamento. Só isso. E o treinamento da mente envolve o quê? Aquietar, diminuir um pouco essa velocidade e a atenção e o foco. Então, esse foco é um dos maiores poderes que a mente tem, porque você consegue jogar luz para o seu próprio funcionamento, para os seus gostos, para as suas aversões, para o que você quer da sua vida, para aquilo que você não quer mais entrar no seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo disso, tá? Quando eu comecei a estudar, obviamente que eu não tinha o conhecimento solidificado. E eu gostava muito de debater com as pessoas, de falar com as pessoas aquilo que eu tinha aprendido, porque eu achava o máximo essa nova visão de vida que nunca tinha chego através da minha família, através da cultura na qual eu nasci. Então eu descobri o yoga, a meditação, os Vedas, essa filosofia, e eu começava a falar com as pessoas. E obviamente tinham pessoas que não estavam nada interessadas no que eu falava e só queriam o conflito, né? Como se a gente estivesse disputando a verdade. E aquilo gerava uma tensão e um nervosismo. Até que eu percebi isso, e mesmo percebendo era difícil de segurar, porque era uma impulsividade. E depois de um tempo eu lembro que algumas pessoas vinham para mim para ir para o embate, né? A pessoa queria o conflito, e eu concordava com a pessoa e disse, olha, realmente eu acho que tu deve ter razão, deve ser muito bom isso que tu está fazendo, olha, continua assim, se tu tiver alguma indicação disso que tu está fazendo, me indica, eu vou dar uma olhada, e se eu achar que vai ser bom para mim, certamente eu vou fazer. Literalmente, a pessoa murcha no mesmo momento, porque a pessoa vem sedenta para o embate, só que a mente existe a atenção. E ali você consegue entender que jogo é esse que está acontecendo naquele momento. E no mundo existem esses joguinhos de sedução, joguinhos de poder, né? Existem vários jogos, então com um treinamento da mente você aprende a estar com os olhos bem abertos para olhar para esses joguinhos do mundo e não ficar entrando nesses jogos que muitas vezes não levam a lugar nenhum. E em vez de ficar preso nos jogos, você foca em fazer o seu papel bem feito. Você tem uma mente inconsciente, então você vai se beneficiar com essa mente inconsciente. Como é que a gente entende a mente inconsciente? Pensa numa casa. Pensou? De onde veio essa casa? Veio do seu inconsciente, porque não estava na sua mente. E surgiu na sua mente consciente. Nós temos uma bagagem, né, uma série de registros internos que são positivos e outros que são negativos, que envolvem traumas, envolvem questões que não são muito bem resolvidas. Esse inconsciente no sutil, ele se manifesta e vai se manifestar na forma de um pensamento, na forma de uma ação verbal, na forma de uma ação física. Então, se a gente quer gerenciar a nós mesmos, a gente precisa desenvolver essa atenção para começar a observar o quanto a gente está sendo influenciado. O positivo a gente não vai mudar porque está no caminho certo.
mas o quanto a gente está sendo influenciado por uma bagagem, né, que não condiz mais com a realidade e pode estar expresso de várias formas, como autocondenação, como não aceitação de si mesmo, como uma raiva, né, reprimida, e isso vai certamente levar a algum tipo de doença, a algum tipo de sofrimento. Então existe um trabalho muito sutil e aprofundado nessa mente inconsciente, nesse processo inicial, quando essas memórias e esses registros se manifestam. E essas memórias, esses registros, impulsionam as nossas ações, sejam elas mentais, sejam elas verbais ou sejam elas físicas. Passado a mente inconsciente, tem o que a gente chama de essência, a verdade de cada um de nós. Em algum momento da sua vida, você vai querer se compreender, você vai querer se conhecer como um todo. Então a gente passa por cada parte, e não é que não seja buscado ser um especialista do corpo, mas existe uma respiração, existe uma mente consciente, uma mente inconsciente, existe uma alma, existe uma consciência, existe uma essência, existe um eu muito profundo aí dentro de você, e o processo ele vai se movendo até que você chegue em um profundo silêncio, que é quando toda essa prática ela se intensifica. O trabalho físico, o trabalho energético, respiratório, o trabalho mental e o trabalho espiritual, formando uma prática completa em si. Então, a meditação, ela vai do relacionamento com o mundo para o seu relacionamento com você mesmo, através dos seus sentidos, através do seu corpo, através da sua respiração, através da sua mente e chegando num profundo silêncio. Portanto, quem se beneficia da meditação do yoga? Toda pessoa que está vivendo no mundo, toda pessoa que tem um corpo, que tem uma respiração, que tem uma mente, que tem uma alma aí dentro, que tem um coração, não esse físico, mas um coração espiritual e um anseio de se conectar com esse universo, de se conectar com o Criador, de se conectar consigo mesmo, observando, aceitando a sua própria história e a si mesmo, se compreendendo e treinando cada nível sistematicamente, parte por parte, para que você conheça e compreenda você como um todo. E lembre-se, você quer conquistar o mundo, só que para você conquistar, existe uma pessoa que transita. E se você não jogar luz e não investir nessa pessoa, vai chegar uma hora que vai existir um desequilíbrio, porque falta ferramenta, falta treinamento, falta compreensão e aceitação de si mesmo. Portanto, você se beneficia com a meditação do yoga.